Aleluias. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, boa noite. Boa noite. Graça e paz na parte de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que bom que você está aqui. Saiu do conforto da sua casa, enfrentou esse friozinho, escolheu a boa parte, está aqui nessa noite e tenho certeza que é para agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito a favor da sua vida, da sua família, da tua casa, e também receber de Deus através da palavra. E por isso nós vamos então se ajuntar numa mesma fé, no mesmo propósito, no mesmo espírito, com a mesma alegria de adorar o Senhor nessa noite. Eu quero dizer para você que está nos visitando nessa noite, que você é muito bem-vindo aqui. Essa igreja ama você, Jesus também te ama, e você pode voltar quantas vezes quiser, assim que puder. Amém? Então nós vamos aquecer esse friozinho, vamos colocar de pé e vamos aproveitar e orarmos juntos para nós estarmos louvando o nome do Senhor. Senhor nosso Deus, eu quero louvar o Teu nome por esta igreja nesta noite. Pai querido, eu louvo a Ti pela vida de cada um que passou por essas portas. Guarda, proteja, livra, abençoe e conforta. Visita a casa de cada um. Visita as famílias nessa noite. E se algum entrou aqui, Pai querido, triste, desanimado, preocupado, com dúvida, que o Senhor possa ir ao encontro nesta noite, levando a fé, a certeza, o ânimo, e fazendo com que ele receba a Tua palavra nesta noite como fortalecimento, como ânimo. E por isso, ó Deus, nós te agradecemos por mais uma noite e por mais um início de semana. Obrigado, Senhor, até aqui. Nós queremos entregar este culto em Tuas mãos e aos Teus cuidados. Que seja o Teu Espírito Santo que nos conduz no louvor, na palavra, na oração, no testemunho, nos recados. Fica conosco, ó Deus, ao decorrer desta noite. Tudo que nós façamos nessa noite seja para a Tua honra e a Tua glória, pois o nosso coração se alegra em Ti nesta noite. E nesse momento nós iremos louvar o Teu santo nome. Receba aí, Senhor, no trono da Tua graça, o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso sacrifício. Oramos assim, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém. E graças a Deus. Fique ligado nas atividades da semana da PIB-JM. De 7 a 11, segunda a sexta, semana de oração. Todos os dias às 6 horas da manhã. Só encontra quem busca. Segunda, às 18 horas, visita da SHB Alça em Bordainha. Local de encontro, casa do irmão Juari. E às 19 horas, assembleia regular da MCM. Local, sala da MCM. Quarta, às 19 horas, culto de oração. Sexta, às 19 horas, culto na casa da irmã Elisângela. Local, Santa Joana. Saída da igreja às 18 horas e 30. Sábado, às 9 horas, reunião dos embaixadores do Rei. Meninos de 9 a 16 anos, participem. Essa organização precisa de vocês. Próximo domingo, 13 de julho, celebração da Ceia do Senhor. Jovem e adolescente, marquem na sua agenda. Dia 19 de julho, conectados com Jesus. Comunhão, louvor, palavra de Deus. Você não pode perder. Local, congregação em Santa Joana. Promoção em Ministério Jovem e Adolescente da PIB-JM. Amém, graças a Deus. Você pode colocar de pé mais uma vez. Vamos adorar, vamos louvar em nome de Jesus. Nós vamos declarar para o Senhor que somente Ele é a razão da nossa adoração.
adorando esse Deus, declarando que Ele cura, que Ele guarda, que Ele lava. Deus pode tudo na nossa vida. Eu convido você a permanecer de pé, se você puder. Aqueles que não puderem, pode se assentar. Reine em mim. A letra dessa canção reflete uma oração. Ela é um clamor para que Deus reine sobre todos os aspectos da nossa vida, desde nossos pensamentos até as nossas ações. Vamos convidar o Senhor para que ocupe o centro de nossas vidas? Senhor.
última coleção dos livros dos Salmos, de número 145, no verso 9 ao 13. Como de costume, estarei lendo sempre o primeiro verso, a igreja o próximo. O Senhor é bom para todos, e as suas eternas misericórdia permeia todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder. Para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Amém. Nosso momento missionário hoje, irmãos, nós estaremos falando sobre missões estaduais e missões locais, né? De manhã, quem esteve aqui já esteve um pouco por dentro, né, do nosso trabalho de missões, que neste mês de junho estaremos focando o nosso estado e aqui, né, a nossa cidade. Então, nós já estamos nos preparando para que essa campanha continue. Estaremos promovendo alguns eventos, algumas coisas, né, para que a nossa campanha seja um sucesso, como tem sido sempre. E nós sempre podemos contar com nossos irmãos que estão contribuindo, né? Que o Senhor sempre abre o nosso coração para nós nos ofertando para missões, nesse caso estaduais. E nós estamos, então, passando aqui para os irmãos, né? Agora nós paramos só o tempo de vista, mas, sabe, depois a campanha continua, nós estaremos promovendo. Contamos com os irmãos, como sempre, para que nós possamos seguir, né, o que Jesus nos ensinou, porque quando ele subiu para o céu, ele disse que nós estaríamos com a responsabilidade, né, e de por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Então está nas nossas mãos a responsabilidade de estarmos levando a mensagem do Senhor àquelas pessoas que precisam, né, de ter uma decisão, né, ao lado de Cristo. E nós sabemos que no nosso estado também o campo, né, a gente precisa muito trabalhar para que tenhamos, né, esse compromisso de estarmos levando a palavra do Senhor. Que os irmãos possam estar também orando, pedindo, né, ao Senhor que ajude, né, sobre a oferta. Nós sabemos, né, que às vezes não é tão fácil a pessoa ofertar, mas o Senhor, ele está no controle, ele sabe, ele estará ajudando a cada um. E com as orações também, né, irmãos? Que nós não esqueçamos de orar já pelos nossos missionários, para que o Senhor possa estar abençoando o trabalho deles. Então nós vamos citar o nosso tema, que está ali: Jesus é o caminho para a vida fiel e relevante. Vamos falar todos o nosso tema? Jesus é o caminho para uma vida fiel e relevante. A nossa divisa que se encontra em João 14, 6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém. Irmãos, esse é o momento do nosso ofertório. Se você veio preparado para dizimar e ofertar, sinta-se à vontade de trazer no altar do Senhor. E se você não veio preparado, entregue sua vida, os seus pensamentos, o seu coração, feche seus olhos e declare: os rios se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu
Maravilhoso Deus, nosso Pai dos céus, somos gratos a Ti, Pai, por essa linda oportunidade que o Senhor nos deu. Nós estamos aqui na Tua casa, Senhor Deus, na Tua presença, Te louvando, bendizendo o Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor permitiu que nós pudéssemos chegar aqui, Senhor Deus. Nós louvamos o Teu nome, Senhor Deus, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, que apesar das nossas falhas, dos nossos pecados, o Senhor sempre nos ouve, o Senhor nos ama, o Senhor nos cobre, Senhor Deus, com o Teu manto santo, Senhor Deus, e nos fazendo ver, Senhor Deus, que nós precisamos de estar sempre na Tua presença, não deixar, Senhor Deus, que nada nos tire, Senhor Deus, da Tua presença em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor cuida das nossas enfermidades. Queremos pedir, Senhor Deus, que o Senhor continue nos abençoando, Senhor Deus, o nosso culto, a mensagem que iremos ouvir, Senhor Deus. Que o pastor, Senhor Deus, que irá nos trazer a Tua palavra, possa ser ungido por Ti, Senhor Deus. E o Senhor esteja nos preparando para ouvir a Tua palavra nesta noite. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor Deus, aqueles irmãos que estão enfermos. Visita nessa hora, Senhor Deus. Nós oramos, Senhor Deus, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém. Boa noite, gente boa que segue Jesus. Graças e paz. Amém. Que bom ter você nessa noite de celebração, irmãos, amigos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Mas, Janete, temos então convidar nossas crianças, nossas lindezas do Ministério Infantil, para vir aqui à frente. Lanchando aqui. É a sua madeira? Depois o Theo divide. Vamos orar? Feche seus olhos. Quero seu pensamento a Deus. Vamos orar pelas nossas crianças. Pai de amor, louvado seja o Teu santo nome pela vida das nossas crianças, deste ministério, ó Deus, abençoado, e que tenha, ó Deus, abençoado também esta igreja, com a presença das nossas crianças, com a presença das suas famílias. Que o Senhor continue cobrindo-as com as Tuas bênçãos, protegendo-as, livrando-as de todo mal, dando toda a longevidade, a saúde, toda, Deus, a direção da parte do Senhor sobre a vida dos seus pais, dos seus responsáveis, para que continue instruindo-as nos caminhos do Senhor. Assim oramos, assim pedimos que o Senhor também as abençoe nesse culto, no culto delas, onde a Tua palavra será pregada, ensinada, na linguagem delas, Pai, que seja a palavra do Senhor compreendida, entendida, ó Deus, e que ela faça morada no coração de cada uma das nossas crianças. Assim peço, assim pedimos, no nome santo de Jesus. Amém, amém, amém. Pandemia. Tudo bem, enquanto as nossas crianças estão se dirigindo à sala delas, quero só reforçar dois dos avisos que foram dados no início da nossa semana, mostrando aos irmãos a agenda da nossa semana, que é a nossa semana de oração. Então, igreja, não se esqueça, amanhã, com todo esse friozinho gostoso que está fazendo aqui em Jerônimo Monteiro, estaremos aqui, se o Senhor assim nos permitir, às 6 horas da manhã. Então, amanhã, segunda, terça, quarta, assim como é a nossa rotina, toda a primeira semana do mês, nossa semana de oração. Então, venha, participe, faça o esforço, tenta sair da cama, por mais difícil que seja, mas se você não tem que sair para o trabalho amanhã cedinho, se você não tem algo que te compromete a sua rotina logo cedo, no início da manhã, venha, participe. É bênção, tem sido bênção nas nossas vidas, daqueles que têm podido participar. Outra coisa
Outra vez importante, você não pode esquecer, dia 19, sem ser o próximo sábado, no outro, vai ter um culto abençoado lá na nossa congregação, conectados com Jesus. Então não é só para os jovens e adolescentes, como foi direcionado ali o aviso, claro, para atingir principalmente os nossos jovens e adolescentes, mas é para toda a igreja. Então se planeje. Ainda virão outras informações a respeito deste culto, mas já estamos avisando para você colocar na sua agenda que este sábado, dia 19, Santa Joana vai ferver. Em nome de Jesus. Então, já esteja orando por esse evento, por essa programação que está sendo planejada e idealizada assim pelo Ministério Jovem e Adolescente da nossa igreja. Amém, irmãos? Amém. É isso. Eu sei que vocês estão com frio, está gostoso hoje mesmo, para nós podermos nos aquecer na presença do Senhor, e é com base nela, nessa palavra, nesse tema que eu trago a você nessa noite, que eu peço e oro pela sua vida, para que Deus aqueça seu coração, para entender e compreender que a comunhão com Deus gera direção. Você pode repetir? Comunhão com Deus gera direção. Comunhão com Deus gera direção. E para embasar a nossa palavra, a palavra de Deus para você nessa noite, eu quero usar 2 capítulos do livro de Números, capítulo 13 e capítulo 14. Todos esses 2 capítulos vão nos ajudar a entender que a comunhão com Deus gera direção. Então você que está com a sua Bíblia em mãos, abra Números, capítulo 13, capítulo 14, vá acompanhando. Farei algumas citações de alguns versículos destes 2 capítulos, mas permita desde já, em nome de Jesus, que o Senhor fale ao seu coração, que esse tema nessa noite, comunhão com Deus, gera direção, faça sentido a sua vida. Então, antes de qualquer coisa, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Então, leve o seu pensamento a Deus, peça ao Pai que fale a sua vida nessa hora, em nome de Jesus. Pai de amor, obrigado, Senhor, por estarmos na Tua presença. Obrigado, Senhor, por essa noite de culto, de celebração, de adoração ao nome do Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória. Nos colocamos aqui nessa noite para isso, Senhor, a louvar, engrandecer, bem dizer o Teu santo nome, agradecer ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. E nessa hora, nos colocamos mais uma vez diante de Ti em oração, primeiramente pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, porque sim, somos devedores diante do Senhor. Não há nada no nosso coração que nos coloque, Deus, aptos a chegar à Tua presença. Mas o Senhor, com o Teu grande amor, nos amou de tal maneira que nos permite isso, nos permite adentrarmos a Tua presença, nos colocarmos diante do Senhor, prostrados diante de Ti, clamando primeiramente perdão pelos nossos pecados, pelas nossas dívidas, pelas nossas falhas diante do Senhor, e clamando também nessa hora, Pai, ser propício a nós, fala ao nosso coração, nos ajude a entender e compreender mais uma vez nessa noite, nesse dia, aquilo que o Senhor está falando ao coração dessa igreja. O Senhor ministrou, Deus está ministrando palavras poderosas à nossa vida nesse dia. E nessa hora, Deus, não por mim, mas pela ação do Teu Espírito Santo, eu tenho certeza que o Senhor continuará falando. Por isso, abra o nosso coração, abra os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais, para ouvirmos, enxergarmos, entendermos, compreendermos a grandeza da palavra do Senhor. É aquilo que o Senhor quer nos desafiar a refletir nessa noite, Pai, para a glória e honra do Teu nome. Assim te peço, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Muito bem, então abra a sua Bíblia, deixe ela aberta aí no livro de Números, capítulo 13 e capítulo 14. E dentro dessa palavra, estarei citando alguns versos para você acompanhar. Mas em primeira mão, quero te contextualizar do que se trata esses 2 capítulos. Por que a palavra nessa noite vem com esse tema? Comunhão com Deus gera direção. O povo de Israel, o povo de Deus, está caminhando pelo deserto. Está ainda em processo de peregrinação no deserto há quase 40 anos caminhando no deserto.
Você que é um conhecedor da história bíblica, sabe um pouco desse tema, sabe um pouco desse processo, conhece um pouco ou bastante de tudo isso que já ocorreu com o povo de Israel. Mas aqui há quase 40 anos de caminhada, depois de quase esse período todo, o povo chega a uma região chamada Cades Barnea. E quando chega a essa região, onde já é uma segunda geração de israelitas, a primeira geração, aquela que havia saído da escravidão do Egito, muitos deles já haviam perecido, já haviam morrido ao longo do caminho, por conta de todo esse tempo de peregrinação, mesmo com toda a mão poderosa de Deus, com todo o cuidado, com toda a proteção, com toda a provisão do Senhor, mas por conta da desobediência e de muitas outras coisas, foi necessário todo esse processo na vida do povo de Israel. E agora, quase 40 anos depois, chegados a essa região, eles se deparam agora quase que diante, de frente da terra prometida. A primeira geração libertada da escravidão do Egito, como eu disse, já havia perecido, já havia morrido. Agora, no que diz respeito a essa nova geração, a essa nova turma, essa nova leva, esses filhos dos outros israelitas, ao invés de eles focarem naquilo que é a bênção, naquilo que é a palavra de Deus, naquilo que é a direção de Deus, eles continuam colecionando sucessivos fracassos dentro da caminhada deles com Deus. E isso vai gerando na vida desses homens e mulheres essa jornada tão exaustiva no deserto tão escaldante da vida, mesmo sendo cuidados pelo Senhor, mesmo tendo a mão de Deus, a provisão do Senhor, esse Deus que é fiel à sua aliança, que não é homem para mentir e para retroceder aquilo que ele promete, aquilo que ele fala, aquilo que ele quer dar e promover a vida dos seus filhos. Todavia, muitas das nossas escolhas, das nossas ações, de como nós falamos e nos portamos diante de Deus na nossa caminhada, vão atrapalhar, vão dificultar essa jornada nossa à terra prometida, a bênção que Deus tem para cada um de nós. O objetivo principal aqui do povo de Deus, ao ser liberto da escravidão do Egito, era chegar à terra prometida, à terra de Canaã, essa região que Deus lhes havia prometido. E o povo aqui está em peregrinação sob essa promessa de Deus, de que eles alcançariam esse local de provisão do Senhor, onde ali eles poderiam se estabelecer como comunidade, como povo de Deus, e assim dar sequência aos planos, aos projetos, aos sonhos de Deus para a vida deles. Nesse contexto aqui em questão, agora especificamente dentro dos capítulos, vá acompanhando comigo, capítulo 13, Deus vai dar ordens a Moisés, para que Moisés escolhesse líderes dentro do povo de Israel. E ao escolher esses líderes, um líder de cada tribo, ele enviasse esses 12 agora a espiar essa terra prometida. Eles já estavam de frente, próximos, bem próximos da terra de Canaã. Só que antes de chegar, assim chegando, eles precisavam observar, saber como era, se preparar, porque a terra não estava lá vazia, só esperando ser ocupada pelo povo de Israel. Tinha habitantes lá. E dentro do contexto, o povo de Israel precisaria batalhar para conquistar também aquela terra prometida. Então, Moisés vai levantar aqui um dentre cada tribo do povo de Israel, um representante de cada uma delas. Samua, Safate, Caleb, Gigeal, Oséias, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nabi e Geuel. Que é a sugestão para filho aí, para o nome de filho? Já tirei 12 aqui. Só escolher e colocar. Talvez um dos mais comuns seja Caleb, né? Oséias. Mas pastor, parece que está faltando alguém nessa lista. Caleb até que soa favorável, até que soa assim familiar a mim, mas parece que está faltando um. Olha para o texto. Números 13, verso 16. São estes os nomes, daí na projeção para você acompanhar, dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou de Josué. Então Josué estava na lista. Ele não estava fora. Josué e Caleb estavam lá. Entre esses 12 que foram levados, foram enviados para espiar a terra prometida. Moisés dá a eles o direcionamento.
E eles partem para a missão. Eles recebem da parte de Deus, através de Moisés, o direcionamento. E eles partem para a missão. Quero ler mais alguns versículos. Números 13, verso 18 ao 24. Acompanhe comigo. Vede a terra, que tal é? Olha a ordem de Moisés a eles, o direcionamento. Vede a terra, que tal é? E o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra que habita, se boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Veja como é que é a habitação do povo lá. Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não? Tende ânimo e trazendo o fruto da terra. Vejam que eram homens militarmente bem treinados, não? Tragam frutos da terra. E qual é a terra que habita, se boa ou má? E quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não? Tende ânimo e trazendo o fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Ramate. E subiram pelo Negueb e vieram até Hebron. Estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram quantos homens? 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Põe uva grande aqui, hein? 2, foi necessário 2 homens para carregar o cacho. Esse lugar se chamou Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Feito tudo como Moisés lhes havia direcionado, foram lá, olharam, observaram, pegaram as informações, voltaram os 12. Voltaram 40 dias depois. Às vezes a gente lê o texto e acha que o negócio acontece assim, né? Tipo embolado, uma coisa atrás da outra. Mas depois que eles foram para lá, 40 dias depois, eles voltaram de lá com todos esses detalhes necessários da missão. Tudo aquilo que Moisés havia orientado eles para colher de informação, eles voltaram. E olha só o que o texto vai dizer. Números capítulo 13, verso 26 e 27. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra, ou seja, relataram tudo. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Oh, glória! Isso era bom, hein? Era abençoado. Só que a história não vai caminhar tão bem assim, né? Até aqui está tudo muito bom, até aqui está tudo muito abençoado, até aqui está tudo muito próspero. Mas vai começar a acontecer umas coisas que vão mudar um pouco o rumo de toda essa alegria. Depois de toda essa motivação e a certeza dos 12, aquilo que eles provaram e comprovaram ali diante de Moisés, de Arão, de toda a congregação, de que sim, aquela era a terra prometida, a terra que Deus havia direcionado para eles, e que quem os prometeu era poderoso para dar vitória ao povo de Israel, Deus, esse que os prometeu. Por algum motivo, irmãos, presta bem atenção, por algum motivo, alguns deles, a maioria deles, começaram a deixar-se levar por aquilo que eles apenas viram com os seus próprios olhos físicos. Só que não foi aquilo que eles viram de bênção, foi aquilo que eles viram de dificuldade. Eles começaram a observar que sim, a terra era abençoada, a terra era próspera, mas tinha um desafio ali diante dos seus olhos, tinha algo que eles precisavam batalhar para conquistar. E aí começou a gerar no coração desses outros, que não eram Josué e Caleb, a desmotivação. Começou essa desmotivação a entrar nos seus corações, e não somente isso desmotivou a vida destes que espiaram a terra, mas também através deles, eles levaram essa desmotivação para a congregação. E a congregação começou a ficar
desanimada, desesperançosa. Começou a desmoronar toda a alegria e as promessas de Deus sobre a vida daquele povo. O povo começou a duvidar, a questionar, até mesmo diante do Senhor: será mesmo, Deus, que nós vamos conseguir? Será mesmo que a gente vai fazer? Será mesmo que a gente vai conquistar? Será mesmo que essa bênção é para nós? É como se eles tivessem chegado diante do povo e dito ao povo: a gente tem duas notícias, a boa e a ruim. Qual vocês querem ouvir primeiro? Aí contaram a boa, mostraram, depois vieram com uma ruim. Só que não era para vir notícia ruim, não tinha nem por que vir notícia ruim, mas alguma coisa começou a gerar esse sentimento no coração de alguns. Amados, presta atenção. Quando a gente vive em comunhão com Deus, mesmo que as notícias ruins cheguem a nós, mesmo que as notícias ruins cheguem à nossa mente, aos nossos ouvidos, o Espírito Santo é responsável para aquecer o nosso coração e fazer-nos não perdermos a esperança das promessas de Deus sobre a nossa vida. Porque notícia ruim está chegando a torto e direito para tudo quanto é lado. Liga a sua televisão, começa a dar uma pesquisada no celular, senta com alguém e começa a bater um papo, que se você não tiver equilíbrio emocional, você sai de perto do aparelho ou da pessoa chorando, desesperado, porque os problemas sim, vêm, mas quando nós estamos debaixo da orientação, da direção de Deus, sabendo o que Deus nos direciona, o que Deus nos manda fazer, que aquele que opera em nós é maior do que tudo e todos, aquele que opera o querer, que é o nosso sonhar, o nosso planejar, como o realizar, que é o idealizar as coisas, esse é maior do que qualquer sentimento negativo que possa brotar no nosso coração. E Ele é poderoso para agir na nossa vida, para a gente reconhecer isso e expurgar isso de nós. Tira essas coisas da minha mente, tira essas coisas do meu coração, crendo nas promessas de Deus. Um deles, Caleb, vai agir. Números capítulo 13, verso 30, olha só o que Caleb diz. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, calma gente, espera lá um pouquinho, respira aí um pouco, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. A vitória é nossa, em nome de Jesus. A vitória é sua, meu amado, não duvide disso. Mesmo convivendo com as pessoas com a mesma intenção, situações adversas podem ocorrer. Os 12 partiram com a mesma intenção, motivadíssimos. Mas quando voltaram, algumas adversidades começaram a ocupar o coração de alguns deles. E essas adversidades foram fundamentais para começar a contaminar o coração de outros. Uma visão, uma interpretação, um achismo, palavras de desânimo, ações contrárias são suficientes para desanimar aqueles que não estão conectados em Deus. Não sei se você já passou por isso. Uma palavra, às vezes é suficiente para nos colocar lá no fundo do poço, fazer a gente desanimar, fazer a gente querer desistir, fazer a gente querer largar tudo aquilo que o Senhor confiou a nós. Uma palavra, às vezes, é capaz de fazer isso na nossa vida. Mas para que isso não aconteça, você tem que estar conectado em Deus. Não se deixar levar por essas circunstâncias adversas, porque elas vêm, irmãos. Elas vêm. E você precisa estar preparado para lidar com elas. E após a fala de Caleb, parte do grupo vai se inflamar novamente. Não vai aceitar a fala de Caleb: ó pessoal, possuamos, é nossa, não vamos desistir não. O pessoal ainda vai se inflamar novamente, vai contra tudo aquilo que o próprio Deus lhes havia prometido. Por isso há um perigo quando nos deixamos levar em uma direção que não é a de Deus na nossa vida. Olha só Números 13, verso 31 a 33. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir,
porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, ou seja, eles vieram com notícia boa, depois começaram a falar mal da terra. Começaram a falar mal daquilo que era a bênção de Deus. Eles infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos. Olha só a visão, hein? Como a sua visão pode fazer toda a diferença naquilo que é bom ou ruim na sua vida. E éramos aos nossos próprios olhos, não eram aos olhos de Deus, não eram aos olhos daquele povo, não eram aos olhos da congregação, eram aos olhos deles, aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Então tudo, essa negatividade toda começou a brotar e a acontecer dentro do coração deles, por um motivo que só Deus sabe por quê. Talvez você esteja passando por um tempo assim, com algumas negatividades no seu coração, por motivos que só Deus sabe por quê, mas hoje Deus quer fazer você pensar a respeito disso, e se necessário for voltar-se ao seu relacionamento com Deus. A negação, quando a gente começa a trazer isso ao nosso coração, isso é como uma erva daninha. Isso não vai dar certo, isso não é para nós, somos simples demais, não temos um grupo suficiente, não temos recurso, não temos apoio. Toda essa negatividade, ela vai minando a nossa força, vai nos jogando para baixo, vai nos fazendo se sentir assim aquém de tudo e todos, faz nos fazermos esquecer de quem é por nós, de quem vai à nossa frente. Frases desmotivacionais ou até mesmo destrutivas como essas nos fazem enxergar, irmão, sabe o que? O desafio maior do que às vezes ele é. Às vezes a coisa é simples, mas a gente está tão negativado no nosso coração que a gente olha aquilo ali e fala: é intransponível, não tem como, isso não é para mim, isso não é para nós. Existe consequência de agir sem a direção de Deus. Olha só o que o texto fala, Números capítulo 14, versos 1 ao 4. Esse texto nos apresenta uma reação destemperada. Olha só como que a coisa vai tomando uma proporção, né? Vocês estão acompanhando comigo? Olha só como a coisa vai tomando uma proporção. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Olha só, está acompanhando o raciocínio? E por que nos traz o Senhor esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Ou seja, esquece Moisés, esquece Arão, esquece Caleb, esquece Josué, vão voltar para a escravidão que é melhor. Já parou para pensar nisso? Vamos voltar para a escravidão que é melhor. Olha, tal ponto que o coração do ser humano vai levando a tomar certas decisões. A consequência de agirmos sem confiar que Deus é cumpridor das suas promessas, porque Deus não é homem para mentir, você sabe disso, faz com que o seu coração seja inundado de desmotivação. Essa turma aqui estava toda desmotivada já não tinha mais aquela pegada nos seus corações, estavam levando já a coisa de qualquer jeito, sem ânimo nenhum, sem aquecimento nenhum no coração. Quando isso acontece, começa a se enxergar aquilo que no início era uma bênção, agora como um problema. Deus mandou, vão, é de vocês. Não, é melhor a gente não ir mais não, que vai dar ruim. Começa-se a duvidar daquilo que Deus pode fazer. Existe um grande perigo, amados, quando não nos atentamos às nossas próprias volições, aos nossos próprios desejos. Existe um grande perigo nisso, porque nós somos tomados a pensar ou agir de forma contrária à vontade de Deus. Mas Deus está atento,
Deus está atento a nós, ao seu povo, principalmente quando é algo relacionado a Ele. E esse povo começou a confrontar Deus aqui. Não sei se vocês estão prestando atenção, mas começou a duvidar do poder de Deus. Você pode duvidar de mim, mas não duvide de Deus. Você pode duvidar de tudo aquilo que eu falo aqui, mas não duvide da palavra de Deus. Não duvide daquilo que Deus fala ao seu coração, daquilo que Deus fala à sua vida através da palavra, porque isso gera consequências danosas à nossa vida. Deus é amor, mas como um pai amoroso, Ele não deixa de agir na vida daquele que Ele ama, daquela que Ele ama. Ele não deixa de corrigir as nossas rebeldias, Ele não deixa de corrigir as nossas murmurações, as murmurações e rebeldias dos seus filhos, daquele que Ele ama, daquele que Ele se sacrificou na cruz por amor a você. Então preste bem atenção como é que está a sua vida. As consequências das nossas ações, irmãos, elas chegam. É como uma colheita. Então o que você tem plantado? A sua vida tem plantado o quê? O seu comportamento tem plantado o quê? Para que você possa colher. A colheita que está por vir na sua vida está para vir algo positivo, abençoado da parte de Deus ou não? Somente Josué, Caleb, suas famílias e os menores de 20 anos adentraram a terra prometida. Todo aquele povão, toda aquela multidão pereceu no deserto. Não receberam a promessa de Deus na vida deles. Não usufruíram daquilo que Deus havia lhes dito que eles herdariam por herança. Por causa do que, pastor? Falta de fé, confiança, comunhão com Deus e crer na direção de Deus sobre a vida deles. Como é que está a sua fé? Como é que está a tua comunhão? Deus tem direcionado a sua vida? Como é que está o seu relacionamento com o Senhor? Meu amado e minha amada, o livro de Números, ele cobre toda essa jornada do povo de Israel. Leia esse livro, ele é extraordinário. São 39 anos do Sinai até Cades Barnea. E aí depois que eles se deparam diante de um rio, o Rio Jordão, só para atravessar e chegar, tomar posse, batalhar e tomar posse, a um rio de distância, muitos deles não receberam a bênção de Deus. Presta bem atenção no que eu vou falar para você. A bênção de Deus pode estar aí diante dos seus olhos, mas você pode fazer ela ser perdida na sua vida. Presta bem atenção, porque faltar com comunhão com Deus, direcionamento de Deus, fé em Deus, pode anular os planos dele na sua vida. Às vezes é duro a gente ouvir isso, mas é a pura verdade, meu amado. Mas é a verdade amorosa de Deus para a sua vida. Porque para você poder avançar, você precisa avançar com fé, confiando nas promessas de Deus, sem duvidar. Porque o Senhor é tardio em irar-se, mas aquele povo, em sua rebeldia, pagou um alto preço. Então não queira pagar um alto preço por conta desse distanciamento de Deus. Se aproxime da presença do Senhor. E para que você viva essas promessas, eu estou encerrando essa palavra. Eu espero não estar sendo cansativo para você, porque essa palavra vale mais do que uma série, um capítulo de alguma série qualquer que você gosta. Pode ter certeza disso. Para você experimentar e receber isso aqui com toda a direção de Deus na sua vida, para você viver essas promessas, para você, igreja, alcançar os propósitos de Deus na sua vida, você precisa orar. Não deixe de orar. Não deixe de orar. Não deixe de buscar a Deus por você e pela sua família. Não deixe de pagar o preço, de buscar a direção de Deus sobre a sua vida, de se preocupar com aqueles que estão também sobre a sua responsabilidade, que convivem com você. Não deixe de confiar. Confie. Nunca desconfie das promessas de Deus. Ninguém pode chegar para você e dizer: ó, isso não é promessa de Deus. É você em Deus, meu amado, minha amada, é você em Deus. Você só não pode desconfiar das promessas de Deus. Não deixe se levar por aquilo que acham, que pensam a seu respeito, ou a respeito do que Deus tem para a sua vida. Se Ele falou, está falado. Receba em nome de Jesus. Se a promessa, creia somente. É você em Deus, meu amado. É você em Deus.
inteligente. Seja inteligente, nunca se rebele contra Deus. Se tem alguém que você não pode se rebelar, é contra Deus. Não se rebele contra Deus. Não queira pagar o preço desafiando alguém que é especialista em derrotar gigantes, quanto mais um pequenino como eu e você. Se o nosso Deus é especialista em derrotar gigantes, imagina se eu e você quisermos desafiá-lo. Seja inteligente. Entregue seus sonhos, planos, objetivos, sua vida a Deus. Creia nas promessas de Deus e deixe Ele cuidar de você. Deixe Ele cuidar da sua família. Deixe Ele transformar teu coração. Deixe Ele amoldar a sua mente. Deixe Ele tirar esse coração duro aí e colocar um coração de carne. Por isso, meu amado, minha amada, em nome de Jesus, encerra essa palavra dizendo para você: que a presença de Deus seja tudo aquilo que você mais quer na sua vida. Que nos braços de Deus esteja o seu lugar. Que os braços de Deus sejam o lugar mais seguro na sua vida. Deseje, no mais profundo do seu ser, mergulhar na graça do Senhor. Experimentar esse relacionamento com Deus. Busque a presença de Deus com alegria. Creia nas promessas do Senhor. Ande nos caminhos do Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Renda-se aos pés do Senhor. Busque pela sua presença. Busque pela sua direção. E saiba, se Deus tem promessa na sua vida, é fiel para cumprir. Amém, igreja? Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Conquistou tudo que eu mais quero. No meu fôlego tu és. Em teus braços levo meu lar. Estou aqui. Estou aqui.
Deus que são específicas aos seus filhos e às suas filhas. Mas há uma promessa de Deus que é para toda a humanidade. Eu vou repetir essa promessa para você nessa noite. Porque Deus amou o mundo, a todas as pessoas, de tal maneira que deu, entregou o seu único Filho, para que todo aquele ou aquela que nele crê, em Jesus Cristo, não pereça, não morra eternamente, mas tenha a vida eterna. Essa promessa é para você. E eu quero, em nome de Jesus, te fazer um único convite. Só esse. E nenhum outro mais. Se você entende que essa promessa é para você, esquece quem está do seu lado. Às vezes a gente se preocupa com quem está do nosso lado, mas esquece. É você e Deus agora. É você e Deus. Se você entende que essa promessa é para você, e Deus te ama de tal maneira, e se entregou na cruz por amor a você, e quer salvar a sua vida, para que você possa passar a eternidade ao lado dele, experimentando desse relacionamento com o Senhor hoje e eternamente, aceitando-o como seu único e suficiente Salvador. Quero convidar você a ficar de pé. Se você entende esse convite de Jesus para você, se você entende essa promessa de Deus para a sua vida, se você compreende que Deus te ama, Deus se entregou na cruz por você, quer salvar a sua vida, e nessa noite você está tendo consciência disso, gostaria que você se colocasse de pé, que eu quero orar por você. Como eu disse, esquece quem está do seu lado, é você e Deus. Eu quero pedir então toda a igreja que se coloque de pé. Eu quero orar por você, pela sua vida, em nome de Jesus. E quero entender que você esteja consciente desse convite, dessa promessa de Deus sobre a sua vida. Você entendeu muito bem a importância do seu relacionamento, da sua comunhão com Deus, e de não deixar para depois aquilo que é a promessa de Deus para a sua vida hoje. Pai de amor, na tua presença estamos, Senhor, nesta hora, te agradecendo por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor faz na nossa vida. Obrigado, Deus bendito, por ter nos encontrado, por ter nos aceito, por ter nos restaurado, salvado a nossa vida. Pai de amor, não somos merecedores de tamanha graça, mas o Senhor nos amou. E nós recebemos esse amor, ó Deus, com toda a gratidão, com toda, Deus, a alegria do nosso coração. E pedimos nessa noite, Senhor, ajuda-nos a vivermos a cada dia com responsabilidade diante desse amor, levando a sério as nossas escolhas diante do Senhor, levando a sério a nossa vida como homens, mulheres, servos e servas do Senhor. Dá-nos, Pai, sabedoria para que nessa nova semana possamos nos portar dignos e aceitos diante do Senhor. Quebrando o nosso coração, transforma a nossa vida, Senhor. Se ainda há dureza no nosso coração sobre alguma coisa, sobre alguma perspectiva, sobre alguma decisão, algum comportamento, que o Teu Espírito Santo possa quebrar essa dureza agora em nome de Jesus. E entrar, ó Deus, poderosamente na nossa vida, transformando, fazendo a diferença, fazendo morada em nós. Dá-nos, ó Deus, a direção, a sabedoria, a maturidade. Dá-nos palavras do Senhor, para que essa semana possamos fazer a diferença, aonde quer que o Senhor nos coloque para estar. Assim creio, Pai. Assim oro por mim. Assim oro por cada um aqui. Assim oro pela minha família e por cada família aqui representada. Obrigado pelas vidas presentes aqui nessa noite, Senhor. Que todos sejam abençoados e alcançados pelo Senhor. Que a Tua graça, que a Tua mão de poder e misericórdia alcance cada vida aqui, Deus, em nome de Jesus. E abençoe cada um segundo a sua necessidade.
Não somente os nossos irmãos presentes aqui no culto, mas aqueles que também têm nos acompanhado nas nossas transmissões, nas nossas redes sociais. Que esta bênção também alcance a cada um deles, no nome santo e poderoso de Jesus. Assim te peço, assim te agradeço, assim creio hoje e para todo sempre. Amém, amém, amém. Louvado seja o Senhor. Podem se assentar. Um bom restante de domingo para vocês. Uma boa semana a todos. Deus os abençoe. Onde eu te encontro.